Meu nome é Diego Nunes, eu sou formado em Rádio e TV pela Universidade Metodista, trabalho na área de televisão há mais ou menos uns 10 anos, trabalho no arquivo da TV Record, mas eu sempre gostei muito de cinema, e sempre gostei muito da memória, da cultura, e eu sou do tempo que a internet ainda não era tão popular, não era tão acessível, então você pesquisava em jornal, livro. Existiam personagens que você não conseguia encontrar informação como hoje tem um Google, um Wikipedia que te facilita. O livro Kailá, ele chama Kailá, o intercâmbio cinematográfico entre o Brasil e Portugal. O Brasil é um país de imigrantes, né? Ele é composto por imigrantes de várias nacionalidades. Mas a imigração portuguesa foi muito forte na história do Brasil, né? São os nossos principais colonizadores. E como em várias áreas eles influenciaram no teatro, no cinema. Antes da vinda da corte para o Brasil, em 1808, não existiam companhias de teatro no Brasil. Porque aqui era uma colônia de exploração, então não tinha um entretenimento erudito, né? As pessoas que estavam aqui eram mineradores, feitores, agricultores, não eram como a corte europeia que consumia cultura. E quando a corte veio para cá, as companhias estrangeiras começaram a vir para cá para fazer dinheiro aqui, né? Afinal, tinha todo um mercado novo a ser explorado. E os primeiros atores, não existiam atores brasileiros, porque não existia teatro, não se fazia teatro no Brasil. Então as primeiras companhias de teatro que chegaram eram estrangeiros, muitos eram portugueses. E eles influenciaram a criação de teatros próprios, o Teatro São José, que foi o teatro da corte, e das primeiras companhias. E assim com o cinema também. Oficialmente, o primeiro filme brasileiro foi feito por um italiano em janeiro de 1898. Quando ele estava chegando no Brasil, ele teria filmado a Baía de Guanabara a bordo do navio. E esse é considerado o primeiro filme brasileiro, o primeiro filme feito no Brasil. Mas, na verdade, alguns meses antes, em novembro de 1897, que foi um português chamado Aurélio Paes dos Reis, que esteve aqui em novembro de 1897, e ele teria filmado a inauguração de uma avenida que não existe mais no Rio de Janeiro, que era a Avenida Rio Novo. E esse, teoricamente, é o primeiro filme rodado no Brasil. E o Aurélio Paes dos Reis, ele é o primeiro realizador, em Portugal eles chamam de realizador, a fazer um filme em Portugal, né? Então ele é o pai do cinema português e o pai do cinema brasileiro também, porque ele é o primeiro diretor de um filme no Brasil. E curiosamente, um dos primeiros filmes dele em Portugal, em 1896, é protagonizado por uma brasileira chamada Sinira Polônio, que ela fez primeiro sucesso em Portugal e depois ela vem para o Brasil em 1900. E daí que ela fica conhecida no Brasil. E a peça que ela faz no Brasil de estreia chamava Lá e Cá, que era uma referência do trabalho dela lá em Portugal e cá aqui no Brasil. E foi de onde eu tirei o nome do livro, que eu inverti, que é cá os portugueses, que é cá aqui e lá em Portugal. É a Sinira Polônio, inclusive, ela é muito mais famosa em Portugal. Ela é considerada a primeira vedete do teatro de revista português. E no Brasil ela hoje não é muito conhecida. Então a ideia foi juntar essas histórias, resgatar essas pessoas, e é disso que o livro fala. Eu conto desde os primórdios do cinema mudo, da evolução, e eu listo mais de 40 biografias de personagens que nasceram em Portugal e fizeram cinema no Brasil, ou então de brasileiros que foram para Portugal e fizeram cinema lá. Então eu falo dessa troca de culturas. Alguns personagens para mim foram surpresas e descobrindo ao longo do tempo isso, assim, alguns até que eu não fazia ideia que eram portugueses e acabaram entrando também nessa pesquisa mesmo, né? Nessa rebuscar o passado lá, década de 10, 20, 30 e por aí adiante. Violeta Ferraz era uma das maiores cômicas das revistas brasileiras. Certa vez, durante uma temporada teatral em São Paulo, estava almoçando com as vedetes Salomé Parísio e Ilza Carlo. Ao ver o modesto prato de Ilza, composto apenas de folha de salada, ficou espantada. Salomé Parísio é quem relembra a conversa entre as colegas. "Tu vai passar fome, menina", disse Violeta.
Wilson explicou que precisava emagrecer, pois estava com alguns quilinhos a mais. Violeta então disse: olha, menina, você já tem alguns anos de carreira e não é mais novidade. E toda hora irá surgir uma nova vedete mais jovem e mais bonita que você, e logo você não terá mais emprego. Mas você é engraçada. Se você engordar, você sempre terá emprego como comediante. Foi o que aconteceu comigo. E pelo visto, Wilza Carlos seguiu o conselho, pois já obesa ficou famosa em interpretar a personagem Dona Redonda, que explodia de tanto comer, na novela Saramandaia. Wilza trabalhou ainda por muitos anos em televisão, fazendo júri em programas de calor e sempre explorando o humor relacionado à sua obesidade. Possivelmente, se tivesse investido na carreira apenas de vedete, teria desaparecido da mídia muitos anos antes. As pessoas hoje em dia, elas têm o costume de dizer assim, tem tudo pronto no Wikipédia, né? Não é verdade. E o Wikipédia muitas vezes tem muita informação errada. E é um trabalho de formiguinha, né? Você vai em arquivo público, você lê jornal de época. Como eu falo, o livro eu paro mais ou menos na década de 60, então muita gente dessa época já faleceu, então você tem que correr atrás das pessoas que sobraram para te dar depoimento. Então eu tenho alguns depoimentos, não necessariamente de pessoas biografadas, mas de pessoas que trabalharam com pessoas biografadas. Você assiste filmes, você vai em cinemateca, acervos, então é complicado, é um trabalho de formiga e você tem que ir atrás de toda a informação possível. Em 1958, Ivaná atuou na revista É Tudo Juju Frufru, com a companhia Silva Filho no Teatro João Caetano. Tinha como colega a vedete Heloína, que relembra. Ivaná veio ao Brasil trazida pelo empresário Walter Pinto, e muita propaganda se fez sobre seu trabalho como transformista. Portanto, não era desconhecida, e já não causava surpresa, mas sim curiosidade e admiração pela sua atuação, voz e beleza. Muito feminino e bonito, ou seria bonita, era bastante convincente no que fazia e fazia muito bem. Note que estamos falando dos anos 50, onde o homossexualismo ainda era um tabu. Ele era muito respeitado e admirado pela sua personalidade, charme e uma conduta digna. Jamais foi vulgar, seja em cena ou fora dela. Era mesmo uma diva. Veio envolto num mistério e anunciado como uma atração francesa. Todos acreditavam nisso. Até eu mesmo, até os dias de hoje, assim achava. Seu sotaque era francês e ela agradava com muita classe e charme. Era um sucesso. E é um livro que eu, por exemplo, quando eu tinha meus 14 anos e comecei a estudar cinema, eu gostaria de ter lido. Porque, embora pareça até pretensioso, mas assim, eu falo de muita coisa da história do cinema brasileiro, porque embora fale da ligação com Portugal, é um livro que fala sobre a história do cinema brasileiro, a formação do cinema brasileiro e personagens importantes para o cinema brasileiro. E muitos deles, apesar de muito famosos, não existe referência nenhuma. Existe um livro dos anos 50, de um pesquisador chamado Brício de Abreu, chamado Esses Populares Tão Desconhecidos. E são populares tão desconhecidos, são pessoas que o público de cinema, o fã do cinema brasileiro conhece, mas não sabe a história dele, sabem os filmes que ele fez da Atlântida e posteriormente os programas humorísticos na Globo e tal, mas o princípio da carreira, a trajetória dessas pessoas até chegar a estrelar um filme não se preservou na história e se não se fizer logo vai se perder cada vez mais, né? A história do cinema brasileiro já é muito fragmentada, né? A maioria dos filmes brasileiros antigos se perdeu, né? E se você pelo menos não registrar o que sobrou da história enquanto der, as futuras gerações não vão ter referência nenhuma, né? Então, não que eu queira ser a pretensão de ser o guardião ou o dono da razão, mas ajudar de alguma forma a perpetuar a nossa história, da nossa cultura, que é tão maltratada, né? Deixar um pouquinho mais acessível para quem se interessar um dia, procurar ter pelo menos onde começar e conhecer. Como mensagem final, eu gostaria que as pessoas conhecessem o trabalho, conhecessem o cinema brasileiro, se interessassem pela nossa cultura. Hoje a gente tem artistas como Fernanda Montenegro, Natália Timber, que a gente tem um respeito muito grande, são grandes damas do teatro, só que essas pessoas tiveram professores, e esses professores ficaram para trás na história. E se a gente não mudar esse conceito,
daqui 30, 40 anos, Fernanda Montenegro, Natália Timber também vão desaparecer da história. E todo mundo é importante, né? Ninguém surge do nada. Sempre teve alguém antes para dar o pontapé inicial, né? E essas pessoas não podem ser perdidas. E eu recomendo que se preocupe, se interesse mais em saber a origem e preservar a história, né? A gente tem aquela mania de dizer assim, o Brasil não tem cultura, o Brasil não tem memória, mas precisa partir do público também que exista essa preocupação com a memória.